eu falo muito sobre percepção do ônus e tem gente que ainda não entendeu o que é isso e pede um vídeo específico explicando o que é isso. Eu vou tentar dar alguns exemplos para explicar isso. Bom, primeiro, quando o líder vai pessoalmente mostrar um plano, ou mesmo no YouTube, certo? Que ele mostra bônus. O foco dele, se ele estiver 40 minutos na sua frente, ele vai falar sobre o quê? Bônus. O que ele vai falar? É carro, é viagem, é Disney, é VR, etc. Avião, jato, você vai ganhar até uma espaçonave se você vir com a gente. E eles falam muito do bônus para diminuir a percepção na hora que a pessoa está ouvindo a ideia, diminuir a impressão, a percepção do ônus, tá? Mas aí, o que é essa percepção do ônus? É a percepção de como é difícil, percepção de como é trabalhoso, de percepção de como ela vai ter que trabalhar pesado para aquilo ali, certo? Então, isso que é a dificuldade. A internet, ela diminui muito a dificuldade, ou seja, se ela diminui a dificuldade, ela diminui a percepção do ônus, então fica mais fácil de você acabar recrutando muito mais pessoas quando você diminui aquilo que é a dificuldade, certo? Então, com a internet, você diminuindo o número a percepção do ônus, a percepção da dificuldade, mais pessoas vai entrar na sua rede, mais pessoas vai vir, mais resultado você vai ter, porque é aquilo, as pessoas elas se afastam, o líder ouve diversos tipos de objeções diferentes, exatamente porque aquelas objeções levantam a dificuldade que a pessoa já sente logo no começo, enquanto ela está conversando ali com o líder, certo? Por exemplo, objeção, não tenho tempo, é um tipo de dificuldade, não sei fazer, é um outro tipo de dificuldade, o ônus também, não conheço muitas pessoas, é uma dificuldade, certo? Por exemplo, no meu caso, quando fui sair pela primeira vez para vender perfume, era o produto da empresa, foi uma coisa horrível, era uma coisa que eu tinha que brigar literalmente comigo mesmo, brigar com minha mente, porque eu era um cara muito tímido, ainda sou muito tímido, é incrível. Em vídeo eu me solto, mas agora, para sair na rua e vender, e mostrar meus perfumes para todo mundo, era uma guerra mental muito grande. E aquilo ali me apavorava. Então, como existem vários outros cristianos que têm medo de sair e vender. Eu conheço outras pessoas que têm dificuldade, já me falaram, já conversei com pessoas que têm dificuldade de mostrar o plano. Então, tem várias pessoas que têm dificuldade de mostrar o plano. Tem várias pessoas que têm dificuldade de fazer fechamento. Tem várias pessoas que têm dificuldade de fazer diversas outras coisas. Quando eles conseguem fazer tudo isso, eles ouvem muito não. Quando eles conseguem fazer a apresentação, eles ouvem muito não. E isso se torna também um ônus, certo? Então o que acontece quando o líder está ali na frente da pessoa falando do bônus, fala demais do bônus, o que a pessoa que está ouvindo o plano espera é algo grande, ele tem uma expectativa grande, ele tem como objetivo aqueles bônus, certo? E ele inicia aqui lá embaixo, certo? Tem uma longa distância entre o objetivo dele e aonde ele está mesmo. Todo esse espaço ele tem aqui exatamente a dificuldade, é o trabalho duro, são os nãos que ele vai receber até ele chegar aqui. Então isso daqui é a percepção do ônus, certo? A percepção de quanto vai ser difícil. Isso que é a dificuldade do negócio, certo? Com relação a essa própria percepção do ônus, ela é tão perceptível que até mesmo movimenta diversos líderes para ir treinar as pessoas, certo? É muito bom que você vá em treinamentos, porque lá os líderes vão apresentar para você exatamente como você não vai conseguir lidar com toda essa dificuldade, com todo esse trabalho duro que existe. Eles vão ensinar técnicas de venda, técnicas de fechamento, etc. Mas esse ônus, é isso que eu estou falando, é isso que existe. E quando você trabalha de forma profissional com a internet, você diminui esse ônus, não só para você, mas para todo mundo que é da sua rede, que você permite que eles trabalhem da mesma forma, que você mostra que existe aquela forma de trabalho. Então, espero ter respondido todas as perguntas que eu recebo. O que é esse negócio de percepção do ônus? Eu não entendi ainda. É exatamente isso. Eu espero ter respondido. É a dificuldade que as outras pessoas veem. E quanto mais dificuldade elas veem, mais elas não entram no seu negócio. E se entram, quando elas entram e percebem, aí sim elas acordam para a dificuldade daquilo, para o ônus que elas têm que pagar. Mesmo que elas entrem, se elas percebem isso, elas saem. Então é por isso que você ouve muito não e muitas pessoas saem da rede, tá? Então essa é a percepção do ônus, dá pra falar muita coisa ainda, dá pra você ver o quanto de coisa que é relacionada a esse ônus, que é relacionada à dificuldade. Bom, se não fosse toda essa dificuldade, todo mundo estaria
no marketing multinível, certo? Porque é realmente uma coisa muito atraente, muito interessante, certo? Você vê aqueles prêmios, aqueles brindes, aquelas coisas, carro, viagem, tal, sonho de todo mundo. E aí o que acontece? Ano após ano, a percepção do ônus vai aumentando na média populacional, certo? Então vamos supor que hoje a média populacional vê isso daqui como percepção do ônus. No ano que vem vai ser isso, depois vai ser isso, depois no próximo ano vai ser isso. Ano após ano vai aumentando gradativamente, certo? E o que acontece? Isso vai acontecendo ao mesmo passo que a internet vai avançando, vai crescendo, as pessoas vão, se elas tivessem, se elas não vissem toda essa dificuldade, elas entrariam. Por quê? Os ônus são realmente muito grandes. Então, como eu falei, vai crescendo a percepção do ônus a cada ano. Perceba aí. Quando a empresa percebe que o número de entrada de pessoas diminuiu, o que elas fazem? Aumenta o bônus, certo? Se antes ganhava 5 mil reais, agora naquela mesma qualificação ganha 10. No próximo ano dificulta um pouco mais, está entrando menos pessoas. Então, para incentivar mais pessoas, o que elas vão fazer? Aumentar mais o bônus, certo? Então, gradativamente vai aumentando o bônus para atrair mais as pessoas. Então, se hoje a gente dá uma Lamborghini, depois a gente dá 2 Lamborghini, depois a gente dá 3 Lamborghini, vai dando, para diminuir essa percepção do ônus. Então, isso daí é uma estratégia que todas as empresas fazem. Exatamente, também existe aquela coisa, o mercado está difícil, ou seja, todo mundo que já tinha que entrar nesse negócio já entrou, essa percepção, né? Parece que eu vou mostrar um plano para uma pessoa, aquela pessoa já ouviu, já disse não anteriormente para uma pessoa. Então essa percepção, nossa, parece que o mercado está lotado, já todo mundo que devia estar aqui já está, e tipo, não tem mais quem entrar naquele negócio, certo? Então isso daí aumenta muito a percepção do osso. E isso tudo está relacionado exatamente à percepção do ônus. Espero ter explicado, certo? Basicamente, depois de tudo isso, fica mais fácil de resumir, que aí você vai entender melhor. Depois de toda essa explicação que eu precisava de explicar, primeiro para resumir. Basicamente, percepção do ônus é exatamente a percepção da dificuldade que a pessoa tem em relação a como vai ser difícil ela chegar no objetivo dela. Quanto mais difícil, menos pessoas entram, menos pessoas permanecem na sua rede. É isso. Sim, existe mais um detalhe que é, conforme o número a percepção for aumentando, ao decorrer dos anos, vai aumentando ao decorrer dos anos, mas aquela estratégia tradicional, de forma de trabalho tradicional, em que o próprio líder vai apresentar o plano, certo? Ele vai diminuindo a sua eficácia até que uma hora vai ser totalmente ineficaz e a forma tradicional de se fazer, aquela forma antiga de se fazer, já não vai dar mais resultado o suficiente para manter o brilho dos líderes, o brilho nos olhos dos líderes. E vai ser exatamente nessa época em que estratégias profissionais de internet vão crescendo, porque esse é o futuro. Trocar o elemento humano pelo elemento da tecnologia ou o elemento da internet é uma coisa que é uma tendência de todos os mercados, não só de um, não são vários, todos os mercados vão ser impactados pela tecnologia, inclusive o nosso, certo? E isso vai, a eficácia e os resultados do tradicional vai diminuindo gradativamente, enquanto a importância e os resultados de trabalhos profissionais da internet vai crescendo, ou seja, alguma hora, certo? Ninguém vai mais conseguir ter resultado no tradicional, e o número de pessoas que vão conseguir resultado pela internet vai cada vez aumentar. Então, esse é o futuro do mercado. Sempre friso. O futuro é estratégias profissionais com ferramentas profissionais não amadoras, etc. Tem que frisar isso para que você realmente tire isso da sua cabeça.